Bom dia, bom dia, bom dia. Café com psicogenealogia hoje. Tá chique demais. Nós vamos falar com a nossa amiga da Itália, a Marina, que trabalha com genealogia. Eu já vou adicionar ela aqui. E nós temos muitas coisas novas, novidades para falar para vocês. Deixa eu adicionar aqui a Marina. Marina, já convidei você. Para quem nos segue, fica ligado, encaminha essa live para quem é de origem italiana, porque a gente tem coisas maravilhosas para contar para vocês, novidades. Marina, bom dia. Você tá aí? A gente vê alguma coisa vermelha. Eu acho que tua internet está entrando aí. Bom, enquanto a Marina não acessa, para quem está chegando agora no Instagram, sabe que a gente trabalha com as nossas raízes familiares e a importância da gente compreender as nossas raízes. Uma vontade minha muito grande, de muito tempo, seria, aos meus 50 anos, voltar para a Bielorrússia. Ela saiu, vai entrar de novo. Eu queria muito chegar e voltar para o país dos meus antepassados, sabe? Infelizmente, não deu em função do Covid e hoje em função de como está o país dos meus antepassados. Porque hoje é pátio da guerra, né? Então, a gente sabe que quando a gente volta ao país dos nossos antepassados, algo dentro de nós se acende. Oi, Bom Marina, dia. querida. Saiu, entrou, que legal, deu certo. Estava falando para o pessoal que me segue aqui na página um pouquinho do quanto é importante a gente se reconectar ao país dos nossos antepassados. Que eu mesma tinha uma vontade muito grande antes dos meus 50 anos, que completei o ano passado, voltar para a Bielorrússia, que é o país de onde vieram os meus avós, com 3 filhos pequenos embaixo do braço. Não deu certo. E eu imagino que a partir de agora, menos ainda, né? Em Ma função nós da. esperamos que vai acabar tudo aquilo que está acontecendo agora. Amém. Assim, eu acredito muito na sincronicidade, naquilo que o destino reserva para nós. Quem me segue sabe. Acredito muito nas emanações verdadeiras que a gente emite para o universo. E quero, antes de apresentar a Marina, contar um pouquinho de como a gente se conheceu. Faz mais ou menos um ano que eu lancei para o universo um desejo muito profundo de que, além de dar aula de psicogenealogia, porque a gente precisa também entender não o porquê que a gente está nesse lugar hoje, mas o para quê. E acredito realmente que o meu propósito de alma está conectado com as histórias familiares, o resgate das memórias familiares. E eu lancei para o universo, falei isso para o meu marido, para as pessoas mais próximas, de que eu tinha muita vontade de, num futuro próximo, lançar viagens, né? Viagens com a psicogenealogia, levando grupos para determinados lugares, para a gente resgatar a nossa origem, compreender o lugar de onde viemos. E uma grata surpresa, recebo um dia uma mensagem dessa mulher querida, né? Que a gente se reconectou, a gente se reencontrou, porque certamente nossas almas já foram afins num determinado tempo. O nome dela é Marina Martelo. E Sim. aí ela me diz assim: Letícia, eu trabalho com genealogia na Itália e quero muito conversar contigo. Eu tenho uma ideia, né? E eu digo, meu Deus, adoro isso, adoro desafios, eu sempre lanço um sim para o universo. E quando a gente fez nosso primeiro contato, a Marina exteriorizou tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, né? Letícia, eu tenho uma ideia, é algo que vem da minha alma, é algo muito profundo. Eu gostaria muito de oportunizar, né? Tem um projeto de oportunizar com que descendentes de italianos, que nós temos muitos no Brasil, eu mesma sou casada com um, que pudessem fazer um retorno às suas origens, né? Então, Marina é genealogista há muitos anos. Ela trabalha, inclusive, com a filha. Depois você conta um pouco mais do teu trabalho. E nós estamos, então, num embrião, né? Mas já
num primeiro marco aqui, lançando para vocês todos, de que nós vamos, a partir deste ano ainda, começar a trabalhar nesse projeto que a gente chamou de viagem genealógica, né? A psicogenealogia vai entrar nesse contexto todo, trazendo um pouco de entendimento da psique, né? Por que que a gente precisa estudar as nossas origens? E, na verdade, para quê, né? Porque, para que que a nossa alma é, entrou nesse sistema familiar? Então, Marina, é esse presente para mim que a vida me deu, né? Uma querida, e quero que você apresente-se um pouco mais, fale um pouco da tua trajetória com a genealogia, com esse, né, com a Itália, que muitos de vocês italianos vieram para cá no Brasil e a gente, eu vivenciei em Portugal, Marina, e quero que você fale um pouco sobre isso. Quando eu comecei a dar aula em Portugal, as pessoas que estavam lá olhavam para mim e diziam: Letícia, é estranha a sensação que eu tenho ao te ver, porque você, como brasileira, representa, porque para o nosso inconsciente, o real e o simbólico é a mesma coisa, o meu antepassado que foi e nunca mais voltou. Então, ao mesmo tempo que nós temos aqui muitos migrantes italianos, né, que vieram e nunca mais voltaram, vocês têm pessoas que saíram daí, vieram para cá e também não voltaram mais. Então, Sim. minha querida, fala um pouco de você, dos teus sonhos, dos seus projetos, da tua caminhada, que tá todo mundo aqui louco para saber. Eu sou a Marina, como você sabe, eu faço trabalho de pesquisa e, na verdade, depois fui trabalho, porque a paixão no meu coração, eu acho que todo o meu antepassado me chamava para construir um nosso árvore. Eu tenho uma árvore genealógica enorme. Chegasse no 1700 do lado da família, porque eu sinto esta ligação forte. Nós somos ligados ao nosso passado e somos ligados também ao nosso futuro. Nós estamos no centro disso. E esta paixão mais grande que eu tenho depois se transformou em trabalho. Mas quando eu comecei a conhecer a história do brasileiro, do italiano que foi no Brasil, no mesmo momento começou o meu sonho do viagem genealógica, porque não é possível que tudo vá acabar em um documento para a cidadania. Não é Perfeito. possível. Eu, quando faço pesquisa, gosto de falar com o cliente, sim, que eu encontrei o italiano, que ele está desiderado para a cidadania, mas eu vou explicar o caminho deste italiano. Porque se eu é como uma cópia, não? Na família, não? A mulher com o homem vão ter um sentido completo. Eu, para mim, sentir-me completa, eu preciso conhecer a história, que não é só o documento, mas é fazer a experiência. Eu fiz experiência com o meu cliente que foi aqui na Itália, e na verdade ele chorava quando encontravam toda a história, chorava também eu. Porque quando eu faço a pesquisa, eu tenho a sensação de fazer parte daquela família. Uau! Eu, por isso, Mas, eu acho que eu tenho muita boa sorte, porque eu tenho a minha família de origem, onde eu fiz minha árvore genealógica, mas tenho uma ligação mais fina, não sei a palavra em português, que são ligadas a todos a outro árvore, porque como na Bíblia não se encontra toda a genealogia, e depois todo mundo vai acabar no mesmo começo. Eu acho que se agora eu não encontro a ligação com outro árvore genealógico, sou sempre ligada àquele de todo mundo. Eu acho que exato. é uma experiência única, porque eu tenho uma cliente que me falou que fomos num restaurante a comer um prato típico do lugar. Ela me falou, eu tenho a sensação que não é a primeira vez que eu como isso, mas na Claro. verdade é a primeira vez. Sim, Entrar na igreja é saber que em aquele mesmo lugar o trisavô com a trisavó se casou. Eh, exato. Uau!
O destino Irmã, nos chama, né, Marina? O que a gente chama de destino, que na verdade é uma sincronicidade, nos guia, né? Alguém falou aqui, a Denise, um beijo para Denise, ela disse, eu estou emocionada aqui. Uma outra pessoa falou, eu estou só esperando as coisas melhorarem para ir para a Itália. E eu quero dar um pequeno depoimento da tia do meu marido. Eu comecei psicogenealogia há uns 10 anos atrás, porque sempre, assim como você, sempre gostei de árvore genealógica. Sempre montei árvore genealógica. E tem uma frase esses dias que eu li que diz assim, exatamente que quando nós nos conectamos à nossa árvore, nós também nos conectamos à árvore genealógica do universo, porque a gente faz parte desse grande todo. É bem isso que você falou. E essa tia do meu marido, que era freira, morou muitos anos na Itália, né? Ela é a irmã Cleci, vou mandar um beijo para ela. E ela trabalhou muito com migrantes, né? E ela disse assim: Letícia, quando eu botei os meus pés na cidade de Pederoba e eu visitei a casa dos Bacins, o cemitério dos Bacins. Eu entrei na vida que eles viveram. Ela disse assim: eu vivi uma catarse que você não pode imaginar, né? Que todas as células do meu corpo tremiam. Ela falou isso. Só que uma coisa, né, Marina, é a gente ter consciência disso, porque ela trabalhava com migrantes, claro. estava nesse processo também já no propósito, como irmã, como freira, ajudando as pessoas nesse movimento de ir e vir. E outra é você simplesmente ir lá e conhecer a história da Itália. Não, ok, meus antepassados são da Itália, eu vou lá conhecer. É diferente quando a gente tem entendimento do processo, que é isso que a gente gostaria de oportunizar. Eu, humildemente, aqui trazendo um pouco do olhar da psicogenealogia, entendendo que. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência que é tão particular, que é de cada um. Porque muitas vezes, Marina, a gente estuda na psicogenealogia que um determinado membro do sistema está conectado com aquele outro membro do sistema que migrou, né? Então eu sou simétrico ou gisã daquele que migrou. Que comportamentos eu trago na minha história, na minha vida, a partir desta simetria desse vínculo? Então, esta viagem, né? Esse movimento de ir até, ele tem entendimento. E quando a gente fala em entendimento, falamos muito daquilo que Jesus veio fazer na Terra, né? Que é esse caminho do meio, que sai um pouco sai da lealdade e também sai do rechaço, porque muitas vezes a gente entra numa situação de extremista, de meus antepassados, sei lá, é, vieram para o Brasil. Tem muitos japoneses que vieram para o Brasil desertores de guerra, né? Então, eu não quero servir o exército, porque o exército aqui no Brasil, né, sem tomar conhecimento, o exército não faz sentido para mim. Mal sabe ele que esse rechaço ao exército tem muito a ver com o antepassado ser desertor. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa particularidade da vivência de cada um nesse movimento de ir até a Itália, nessa viagem genealógica. Claro, uma coisa que eu gosto de dizer antes de fazer isso, não? Como eu tenho, eu não sei o nome com, eu tenho o mesmo color do olho de meu pai. Sou a única pessoa que eu tenho este color de olho, não? E, que tinha o meu bisavô, porque depois é que tinha o meu bisavô. Como é normal que eu tenha uma parte disso, do meu antepassado, eu tenho a mesma parte que a gente não pode ver, porque não é o color da pele, não? Mas aquilo que eu tenho no meu coração, na minha alma, eu tenho um pedaço do meu pai, um pedaço do meu avô, um pedaço do meu trisavô, e todo esse pedaço da alma dele fala comigo. Isso é importante. Este pedaço que sou agora eu, a Marina, tem tudo isso. Mas neste pedaço está também um amigo de meu pai que eu fiz a guerra com ele, que meu pai, quando estava vivo, contava sempre. Eu acho que esta linhagem, esta ligação que está com o amigo de meu pai, que eu tenho sempre no coração, sempre na minha cabeça,
é uma união que está. E vai continuar comigo porque eu estou contando isso ao meu filho. E pode ser que depois ele vai contar isso ao meu neto. Eu não sei porque. Agora não podemos saber. A mesma coisa eu acho que quando a gente saiu no navio, gente que pode ser que não havia mais visto na sua vida o mar, pode ser. E aquilo que estava perto a ele no navio, ele foi como amigo de meu pai na guerra. Ele foi pai, foi amigo, foi irmão, não? E toda esta ligação nós temos no nosso coração e precisamos encontrar. E porque quando eu fiz muito estudo sobre tudo viagem, a gente estava perto porque ele nasceu todos dois em Valmarino. Pode ser que quando morava em Valmarino ele não se conhecia, mas saindo no navio, ouvindo a palavra, o sotaque, fala, você também de Valmarino? Estamos juntos. Porque você Exato. agora é meu irmão, porque infelizmente o meu irmão está na Itália. Era a pessoa veia, você neste momento é meu pai, porque meu pai está no Brasil, na Itália, não está no Brasil. Por que eu entendi isso que vai consentir como fui na guerra com meu pai? Porque quando eu vou ver o documento, vou ler o testemunho. O testemunho, às vezes, é pessoa que estava no navio, Uau. pessoa do mesmo lugar do nascimento. Porque, claro, se a gente estava no Brasil, tinha outro filho e chamava testemunho. O pai não, porque o pai estava na Itália. Chamava testemunho o irmão? Não, porque o irmão estava na Itália. Chamava amigo, amigo de vida. Olha, que lindo. E eu acho que aquilo que eu falo são palavras, mas a experiência é única. Eu estou emocionada quando vou pedir um documento no registro, vou ver a assinatura. Aí eu acho, esta pessoa, no 1870, 80, aquilo que é, assinou aqui. Uau. Tem uma parte da vida dela aqui. Sim, E você está está falando uma coisa importante, Marina. Deixa eu até fazer um parênteses para quem está aqui, talvez seja meu aluno, meu seguidor. O que a Marina está falando é muito importante. A gente sente muito isso. A gente brinca que a gente encontra brasileiro em qualquer lugar da Terra, porque o brasileiro se multiplica e vai, né? E quando a gente chega num lugar e você encontra alguém que é da tua mesma origem, você é como se você encontrasse um pouco da tua casa, é isso que você falou. Então, eu tô lá na Patagônia, encontro um brasileiro, é brasileiro também, é como se a gente fosse próximo. E o Brasil é gigante. Mais ainda quando você encontra alguém do mesmo estado que você, mais ainda quando você encontra uma pessoa da mesma cidade que você, mais ainda quando você encontra alguém da mesma família que você. Mas você está trazendo um dado que nós, na psicogenealogia, muitas pessoas dizem assim: eu não conheci meu avô, não conheci meu bisavô, não sei a minha história, né? E aí eu digo, gente, tá tudo em você. A gente tem várias formas de reconstituir a nossa memória inconsciente. Uma delas, né, que nós trabalhamos no curso de psicogenealogia, é a grafologia técnica aplicada ao genossociograma. Então, para quem é grafólogo, se você analisar a letra do teu antepassado, você diz assim, tem um pedaço, é uma coisa de alma, tem um pedaço do meu avô aqui, porque ele assinou em algum tempo, né, ali. Se a gente puder analisar a grafologia, a gente também analisa um pouco da personalidade, né? Se a gente estudar um pouco o lugar da onde a gente veio, isso é muito legal falar para você que está aí, eu acho que é bacana dizer para nós brasileiros que, assim como no Brasil, né, o Brasil é gigante, somos muito diferentes, ao mesmo tempo, né, que somos, né, brasileiros. Cada região do Brasil tem a sua peculiaridade, tem uma forma de comer, tem uma determinada crença, tem um formato de um biotipo. E na Itália também é assim. Então, muitas vezes, ainda que a gente não compreenda, não conheça a história do nosso antepassado, conhecendo
o biotipo, os usos e costumes, a forma com que aquelas pessoas viviam naquela época, fala muito de nós, né? Então a gente precisa também sair daquela cadeira de vítima de dizer, eu não conheço a minha história. Vá conhecer a sua história a partir das suas raízes. É isso que a gente quer proporcionar. E eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Sim, todo mundo pode conhecer a sua história. Eu falo isso por experiência pessoal. Eu sou a quarta filha de um pai e de uma mãe que se casaram mais velho. Eu não conheci o meu avô, eu não conheci o meu bisavô, porque eu sou do 1969, meu pai era do 1917. Eu não tive a oportunidade de conhecer a minha família, porque quando eu comecei a crescer, eles estavam todos mortos. Mas, na verdade, a minha irmã maior, ela conheceu todo, mas ela não sabe nada da família, porque ela não Pois, se interessou. Eu que não sim. conheci, eu sei todo, eu sei o trabalho que fazia, eu sabia quando se casou, onde morava. Eu, quando fui em Sicília, porque eu moro em Trento, fui a conhecer o lugar onde nasceu o meu pai, onde nasceu o meu avô. Porque eu tenho os documentos, eu fiz a história, eu reconstruí tudo. Eu conheço mais eu que a gente que conheceu de pessoa. Perfeito, perfeito. É maravilhoso te ouvir falar isso. Minha irmã, ela não sabe se o meu avô sabia escrever. Ela não sabe. Eu sei, porque eu vi o documento onde ele assinou. Perfeito. É uma É muito emoção grande, É muito lindo ver mais você falar grande. isso. É, porque tem muita gente que diz, eu não conheço os meus antepassados. Está aí a Marina mostrando que a gente pode sim conhecer os nossos antepassados através da história deles. E conhecendo a história deles, a gente também toma posse da nossa história. A gente se empodera para entender quem somos. E a partir do momento que a gente entende quem a gente é, a nossa, nós conseguimos também tirar as capas, né? De lealdades, porque nós temos também repetições de eventos traumáticos da árvore genealógica. Então, conhecer nossa árvore é conhecer-nos. É isso que a Marina falou. Eu adorei que você fala isso, porque eu sempre falo isso na formação, mas parece que não entra nas pessoas esse entendimento. Mas eu acho que não vai entrar no entendimento, porque a gente não vai fazer a experiência direta. É como quando a gente vai à escola, não? Você vai numa aula, a professora explica, mas só aquilo que conta ela. Mas se eu vou fazer a minha experiência, que, que isso é assim porque estou vendo com o meu olho que é verdade, aquilo que conta a professora vai entrar no meu coração, na minha cabeça. Hum? Se você me vai dar a receita do bolo, ok? Eu acho que sim, seria bom este bolo, mas quando eu vou cozinhar, eu sou que é bom porque estou fazendo. É a mesma Perfeito. coisa. É uma experiência que a gente vai fazer pessoalmente. Exato. Exatamente. E perceber também, trazendo esse link da por que que nós estamos unindo genealogia com psicogenealogia. Por quê? Com essa experiência, aí eu quero depois que você fale um pouco, Marina, de qual que é a ideia dessa jornada, né? Não é só é, ir à Itália, né? O que que a pessoa vai experimentar nessa jornada? Mas o que que a gente trabalha na psicogenealogia? Que a Anne Ancela Schutzenberger, que eram de descendência russa, inclusive, ela falava o seguinte, que muitas vezes nós vivemos as síndromes de aniversário. Síndrome de aniversário é a repetição de eventos dramáticos e traumáticos do sistema. É como uma síndrome, como um comportamento de repetição. E que, na verdade, também nos constrói, como você disse, eu tenho partes do meu avô, da minha avó, dos amigos do meu avô, das marcas e pegadas deixadas em nós, né? E, e acreditamos que a gente tem livre-arbítrio, acreditamos que fizemos escolhas, e quando a gente menos percebe, nós somos formados dessas histórias,
manifestamos essas histórias todos os dias, atraímos eventos para ressignificar muitas dores e não entendemos que muitas vezes você ser demitido em determinada data, ou você ter uma enfermidade em determinada data, está diretamente conectado a uma vivência do teu antepassado. Então, juntando, né, essa história de tomar posse da minha história, é tomar posse de mim, e também entender os teus processos de repetição a partir da psicogenealogia, né, que é isso que a gente quer promover. E você indo para lá, você se conecta com as tuas raízes e você se empodera do mais forte do teu eu. Eu nunca fui à Bielorrússia, não sei se eu vou conseguir ir, né? Mas digo para vocês que, assim como a Marina, quando eu comecei a estudar a história dos meus antepassados, eu me empoderei. Eu gosto da palavra do empoderamento. Não do empoderamento feminino ou masculino, empoderamento do meu eu. Eu descobri exatamente quem eu sou, né? Basta ver as pessoas na Bielorrússia hoje. Tem um monumento na praça da Bielorrússia que é um soldado com o rosto super denso, assim, defendendo o seu território. E então as pessoas da Bielorrússia, elas são reativas. Por quê? Porque foi um país que foi tomado historicamente por outros países. As pessoas até hoje vivem oprimidas, né, por um regime comunista. Então isso fala muito de mim, fala muito da minha forma de ser, de ver a vida. E a partir disso também eu posso fazer escolhas de ser não tão leal, né, a ser reativa, a ser combativa. Não, peraí, deixa eu encontrar um ponto de equilíbrio, porque a Letícia, que está aqui, que tem muitas partículas dos meus antepassados, pode encontrar esse caminho do meio, né, de não tanto leal, não tanto rechaço, mas encontrar o meu eu de verdade é aquilo que eu vim manifestar. A data que eu nasci, esses dias até fiz uma palestra semana passada, 23/11, foi a data em que os judeus começaram a ter que usar aquela estrela amarela no peito. Então, a pergunta é: a data que a gente nasce não é por acaso. Ela tem um Não. propósito maior da tua alma. Você conhece as histórias do teu povo, as histórias da tua família, as histórias do país de origem dos teus antepassados? Isso é entender quem você é e o teu propósito. Então, a gente busca muito o propósito sem conhecer raiz. Essa é o nosso propósito maior, né, Marina? E no meu Instagram está escrito: o meu propósito é fazer você entender o seu propósito. E quando eu falei com a Marina, ela disse: o meu também, né? O meu também é fazer com que as pessoas conheçam a sua história, porque a partir de entender a sua história, elas começam a se conhecer. Então, fala para nós, né? Como é que vai ser essa jornada genealógica? Esta jornada genealógica, eu acho que tem que começar antes de estar aqui na Itália, porque é muito, muito importante que a gente tem com uma preparação, eu não sei se a palavra é correta, uma preparação espiritual. Porque se eu venho aqui na Itália, não? Isso que o meu antepassado, no meu caso, nasceu em San Cipirrello, lugar pequeno da Sicília. Eu vou em San Cipirrello, falo, isto é o lugar onde nasceu o antepassado. Amanhã vou em Palermo, porque eu não tenho uma Uhum. preparação. Eu não posso ter não sei se a palavra está correta, você pode me dizer, apprezzamento? Pressa. Gostar, É a ok? mesma coisa, pressa. Aham. Do lugar. Porque eu não sei nem nada do lugar. É como se eu que não sou não nada não sei, de inglês do Reino Unido, não sou nada daquele lugar. Vou para o Reino Unido, não sei nada, não posso gostar de nada. Sim, perfeito. Isso para mim é a parte mais importante. Fazer Perfeito. uma preparação antes de ir para a Itália. Porque quando eu vou fazer o passeio, eu posso saber coisa eu vou encontrar aí. Esta preparação, Exatamente. eu acho que nós temos que fazer junto, eu e você.
Porque a pessoa que vai ficar aqui na Itália comigo, você pode, vem também você maravilhoso, e Vou, vai vou. ter uma preparação. Ela tem um livro que nós vamos a fazer antes, onde nós contamos a sua história. Ela já pode ter um nutrimento, não? Pode comer da sua história. Quando Uau. ela comeu da sua história, quando vem aqui, eu acho que eu vou a fazer o passeio com essa pessoa. Mas ela Sim. sabe mais que eu, porque ela está preparada. Claro, exatamente. Ela se empodera da história dela. E é importante a gente lembrar aqui que a ideia não é fazer grupão, né? Porque é um trabalho extremamente cuidadoso para é como se alguém fosse nos procurar aqui no Brasil e fazer. A Ana está perguntando o que que é psicogenealogia. Psicogenealogia é o entendimento do meu eu a partir da minha árvore genealógica, trazendo a neurociência, né? Trazendo várias ferramentas. E entender os vínculos familiares, porque a gente não vem na família por acaso. Então, quando a Marina está falando, nós vamos preparar essa pessoa, ela vai fazer um trabalho de estudo da história dos antepassados na Itália. Eu farei um trabalho da psicogenealogia, os vínculos simétricos, entendendo você está conectada com quem, o ciclo celular biológico memorizado, situações que a gente trabalha na psicogenealogia. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo básico. Vamos imaginar que a Marina descubra que na história genealógica tem uma mulher que migrou para o Brasil com uma criança. Essa criança não chega no Brasil. Ela migrou da Itália para o Brasil. Essa criança não chega no Brasil. Muitas pessoas adoeceram, morreram em alto mar e foram jogadas no mar. E aí, uma descendente desta mulher, 2, 3 gerações depois, não consegue engravidar. Não é por acaso que essa mulher não consegue engravidar. Ela desconhece, ela não conhece essa informação conscientemente, mas como a Marina falou, tudo está registrado em nós. Ela tem a informação de que ter filhos é igual perdê-los. Então, quando a gente decodifica ou biodecodifica os nossos traumas, a gente se libera. Por isso que a gente diz que na psicogenealogia não existe infertilidade. Nós precisamos descobrir o evento programante que sempre está no transgeracional, que marcou, registrou um biochoque, um trauma que nós precisamos ressentir para ressignificar. Essa é a base. Então, assim como a Marina vai trabalhar essa história genealógica, eu vou trabalhar a história psicogenealógica. Então, imagine você chegar no país dos seus antepassados sabendo exatamente quem você é, com quem você está conectado, quais são as suas vivências por repetição, e aí sim, né, se encontrar o teu lugar na Terra, porque eu acho que realmente é encontrar esse eixo. Eu sempre falei de um eixo vibracional entre o magnetismo da Terra e essa espiritualidade no céu. É como se a gente encontrasse um ponto que fizesse conexão entre céu e terra, que é o nosso lugar, né? Sim, isso é mais importante, porque quando eu tenho essa ideia, não, que tenho há muito tempo, em realidade não é uma ideia, é o meu sonho de fazer isso. Acho que, como falei com você, é a minha mission fazer isso. Eu vejo como uma missão de fazer isso. E eu acho que a parte mais importante é preparar a pessoa. Eu Sim. tenho uma experiência na minha família. Minha filha, quando ela tinha 3 anos, não sei se fala com leite, era menina, tinha 13, 14 anos, assim. 13, 14. Uhum. Ela tinha uma enfermidade, se chama alopecia. Não sei se é a mesma palavra em português. Alopécia. Uhum, sim. Quando ela tinha isso, para mim foi um desesperado. Na menina, assim, eu falei com minha mãe e descobri que ela, quando tinha a mesma idade, tinha o mesmo problema. Porque Perfeito. na idade que quando consentiu isso a minha mãe,
ela tem um luto da morte de seu irmão, da sua mãe. Minha Perfeito. filha tinha um luto, mas não sabia, que deixou a família na Sicília para mudar em Trento. Ela tinha a mesma reação. E por isso eu entendi que no coração, na alma, não sei, no espírito da pessoa, nós temos tudo o mesmo. Eu tenho um pedaço de minha mãe, do meu avô. Isso acho que é mais importante, que a gente tem. Exato. E às E, vezes não tem a alopécia, porque a gente fala com as 5 leis biológicas, né? Que a alopécia é aquela marca, às vezes na cabeça, que não tem o cabelo, né? E quem trabalha com as 5 leis, eu sei que tem gente aqui, tem a Rada, tem a Denise, às vezes é aquele último toque, sabe? Tipo assim, eu te abençoo, né? Ah, vai lá, ah, deixa de ser bobo, né? Como era o irmão, né? O último toque. E o nosso corpo registra o trauma biologicamente, a gente biologiza o trauma. Então, o que acontece, né? A Rada está dizendo assim, que história, a psicogenealogia evolutiva é realmente incrível. E a Marina, ela é psicogenealogista porque ela já tem isso na alma dela. Então, o que acontece? Eu posso ser uma descendente desta genealogia e não ter a alopécia, mas tem uma mancha branca no cabelo diferente, que é um revisitar, né? Eu digo que tem uma passagem na Bíblia que diz assim: Deus diz, eu revisito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. O que é iniquidade? O desequilíbrio, os traumas, o mal elaborado. Então, nós nos revisitamos. Quando Deus diz, eu revisito, nós, enquanto partículas divinas, enquanto membros de um sistema familiar, né, os nossos antepassados estão vivendo em nós, então nós, com Deus, somos essa partícula, nos revisitamos para ressignificar esses lutos, como você bem falou, né? Esses lutos vão sendo vividos de geração em geração, até que alguém consiga ressignificar esse trauma. Que lindo. Marina, vou mandar o diploma. Você é uma psicogenealogista já. É lindo, é um encontro mesmo. Foi um presente te encontrar. eu acho que na minha vida a genealogia é vida. Sim, Ontem eu falei com uma pessoa que me perguntou na pesquisa de um italiano. Ela me falou, mas você por que fala assim? Porque para mim a genealogia é vida. Não é um papel, um documento, não é isso. Claro, é isso porque eu preciso de ganhar, porque a gente precisa trabalhar. Mas claro. não é isso na minha vida. Na minha vida é fazer conectar a gente com a família. Eu acho que eu, para encontrar a minha felicidade, preciso conectar com a minha família. Perfeito. Esta ligação, quando se corta, infelizmente, o mar cortou a ligação que está no Brasil com aquela que está na Itália. Mas eu Sim, falo do Brasil, mas se é Argentina, os Estados Unidos, sim, é todo claro, mundo. claro. Quando a gente vai cortar, a gente falta de uma parte de, De nós. de nós. Na parte falta, e se precisa encontrar. Deixa eu dar um depoimento. O meu filho chama Pietro, porque ele tem dupla cidadania. Mas era para chamar Pedro, que é o nome do meu pai, que no bielorrusso, no russo chama Petrovski, né? Mas meu pai, Pedro, teve um pai, André, ou Andrzej, que veio da Bielorrússia e que tinha um único irmão. Eram apenas dois. Esse irmão dele, do meu avô André, quando fugiu da guerra, foi para o Canadá. E eles nunca mais se viram. O meu avô veio para cá, também nunca mais viu a família. O meu filho é doble do meu pai, usando um termo da psicogenealogia, quem está aqui sabe. Por extensão, ele vem para ressignificar traumas do meu pai, que com certeza tem a ver com a história dos pais, né, da matriz de origem. Para onde meu filho, com 16 anos, foi fazer o intercâmbio? Para o Canadá. E a gente acha que isso é coincidência. E não tem nada de coincidência. Meu filho foi buscar o irmão do meu avô,
que nunca mais foi encontrado. É óbvio que esse irmão do meu avô já é morto. Mas Claro. quando a gente diz que ele foi encontrar, ele está indo para o Canadá não por acaso, ele foi para tentar completar, preencher um vazio do meu avô. Porque ter um irmão que vai embora e nunca mais volta, fica um vazio na alma. E esse vazio, ele passa de geração em geração. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo depressão, vazios existenciais, porque ainda não compreendeu o sentido da sua vida na família. Sim. Então, é isso que, quando a Marina fala que o que a gente quer proporcionar é muito mais do que uma viagem, é um entendimento, é uma reconexão, é um preencher da alma, né, a partir das nossas histórias, que é a genealogia. E a psicogenealogia fazem esse casamento maravilhoso para trazer esse entendimento de quem você é e por que que você faz determinadas escolhas. Aqui na Itália, no sul da Itália, se fala assim, que nós temos dois sangue. O sangue, aquilo que tem todo, é a voz do sangue que parte do coração. Eu acho que seu filho vá para o Canadá porque a voz do sangue está chamando daí. Exatamente. Ele Exatamente. e seu filho, a vida se organizou por fazer, responder a esta chamada. Exatamente. E ele foi para lá. Não, e olha só que interessante. A idade que esse irmão do meu avô tinha, ele era muito jovem, 20 e poucos anos. E agora, o meu filho, eu já estava pagando um intercâmbio para o meu filho para o Canadá. De repente, faz 2 semanas ele disse assim: mãe, eu não quero mais ir. Eu não quero mais ir porque está me batendo um medo que eu não sei explicar. Eu sei explicar, é o medo de ir e nunca mais voltar. É o conflito da separação vivido pelo antepassado que bloqueia nossas escolhas. Então, ele foi com 16 anos, voltou um mês. Agora, quando era para viver 2 anos e meio lá, começou a vir um medo que ele não sabia explicar, né? Então, olha que bonito isso, né? Esse entendimento daquilo que condiciona as nossas escolhas. Sim, porque infelizmente todo mundo fala do corpo, só do corpo, Sim, mas não vai olhar para o corpo interior, que aquilo que quando o corpo material vai acabar, aquele interior ele continua. sim, E nós precisamos estar muito cuidado do nosso interior. Como podemos cuidar do nosso interior? Onde está esta falta grande de não conhecer o seu passado? Fazer que esta falta, este vazio vai ser cheio. Isso é exato. muito importante. Quando a gente me fala, eu falo, você tem toda essa ansiedade de ir na Itália, porque o seu antepassado é na Itália, mas você não entende esta ansiedade, da onde começa. Essa Isso. ansiedade começa da alma. Mas, muito vezes, no mundo mais corrido, a conexão será o corpo e a alma. É difícil entender. Parece estranho isso, mas a alma e o corpo não se fala. Se ouve, mas não se fala. Mas se fala, entende a importância de tudo isso. É mais importante fazer esta conexão. Eu conheço, porque eu ia muito, a outra parte do mundo que vai fazer viagem genealógica, olhei tudo, e não gostei muito, porque se fala de uma viagem de passeio. E eu acho que Sim, a gente, quando é aí, está feliz, porque aqui nasceu meu antepassado, volta para o Brasil, para os Estados Unidos, de onde ele mora, tem um lindo lembrar, mas a falta está aí, o mesmo. exatamente. Não entendeu, não compreendeu. Ouvir no seu coração a felicidade de estar aí, Sim. mas não entendi o porquê estava feliz. E quando volta no seu lugar onde ele mora, esta O vazio felicidade é permanente. pequena, porque Sim, ele não gostou da coisa mais importante. Eu conheço exatamente. um advogado, que ele é um advogado brasileiro, mora no Portugal.
mas ele tem sempre a cabeça para a Itália. Ele não entende o porquê. Porque uma parte da sua família era do Portugal, mas outra parte é da Sicília. E a Olha, parte da Sicília está gritando: vem aqui, você tem que conhecer. Mas ele não sei. Perfeito. Eu queria que você dissesse para a gente fechar e aí também dizer para as pessoas que a gente vai começar a fazer uma lista de espera, porque a gente está estruturando um programa já, né, de entendimento, de preparação para essas viagens. Mas eu queria que você dissesse algo, compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo, algo que você me disse que eu amei, eu amei, eu amei. Que foi quando a gente fizer uma viagem genealógica, não é só o lugar que a gente vai conhecer. A gente vai conhecer, muitas vezes, lugares com mobílias, tal qual aquelas que viveram os nossos antepassados. E eu sempre digo isso na formação, porque a gente precisa entrar nesse túnel do tempo. Eu não posso visitar a Itália ou qualquer país do mundo com a mente de uma mulher de 2022. Eu preciso ir para a Itália para entender a minha história com a mente de uma mulher que viveu em 1918 ou 1944, que era a guerra, e ver como essas mulheres viveram à época, né? Isso. Porque o que que você assistia na televisão? Tinha televisão, não tinha televisão? Qual era a religião da época? Quais eram os dogmas religiosos da época? Era Quais mais. eram os pecados considerados pela igreja na época? Quais eram os usos e costumes na época? O que que se comia na época? Como se come na época? Eu brinco que a minha filha, ela fica pegando com a mão, sabe, a comida, e aí eu vejo a família do meu marido, que é italiana, e digo, mas olha, você é bem italiana, brinco por ela, é bem italiana mesmo, porque a nona ficava pegando aquele farelinho de pão. Então, tem umas coisinhas básicas, mas que falam de você, que você não vai para uma terapia para olhar para isso, mas você se empodera dessa história, você diz, tudo isso sou eu. Né? Eu mesma, no dia que era o dia do matrimônio, aqui no Brasil, comemoração do matrimônio, eu tive vontade de usar um lenço na cabeça. E para as mulheres judias, como era minha avó, elas usavam um lenço na cabeça, amarrada na frente, claro, porque era daquela época, mas eu amarrei atrás, mas eu estava com o lenço na minha cabeça. Então, tem uma coisa que a gente é leal e a gente não percebe. Então, entrando nesse túnel do tempo e vivendo como se a gente pudesse entrar nessa cápsula. Tem um programa aqui na televisão que o Luciano Huck faz isso. Ele remonta a casa que a pessoa viveu na sua infância. Então, imagina a gente poder entrar. Eu vivi isso com meu marido, na casa onde os primeiros bacinhos viveram em Pederoba. Ela estava fechada. E eu disse, gente, ninguém quis abrir essa janela para olhar como tem dentro, né? Como as pessoas viveram, que tipo de colher eles pegavam. Então, gente, é uma coisa linda, incrível. Eu, no meu projeto, não? A minha ideia é que quando a pessoa vem aqui na Itália, a primeira noite, a primeira 2 noites vai dormir num B&B, que não é o hotel com a TV e todo esse coisa. Não, é um hotel, um B&B lindo, mas que tem a cama como estava no final do 1800. Show. E tem a mesa como que ele é do 1800. É Maravilha. mais cômodo que de como estava no a final do 1800, porque a gente vai fazer com tudo ou com aquilo que se precisa agora, mas ter a sensação, você olhar o piso, não se chama piso, Sim, piso. sim, e ver como era naquela época. Sim, sim. E está o quarto com a sarta, quarto do soldado, não? Por poder ouvir no coração isso. Sim. E mais, né, Marina, uma coisa que você falou que eu acho muito importante. Ir até o porto e Sim, experimentar a sensação de separação. sim. Separação do seu povo,
da sua terra, da sua nação, de pessoas que as pessoas que vieram para cá nunca mais viram. Esse sentimento revisitado, a gente chama de ato simbólico. A gente faz aqui no Brasil atos simbólicos. Imagina viver isso na terra dos teus antepassados. Sim. Porque a gente vive muito isso. Eu tive uma experiência incrível no Ushuaia. Eu estava subindo um morro com neve, né? E na Bielorrússia neva. Então a gente precisa entender que todo esse contexto nos leva àquela época. E os meus filhos e o meu marido eles queriam subir um pouco mais para o topo da montanha. E eu disse, eu não quero ir. E eu sempre tive muito problema de despedida. Eu nunca gostei de despedir das pessoas. Eu saía sempre na surdina para não me despedir. E quando eu olhei para trás e vi os meus filhos subindo, eu pensei assim, nossa, já pensou se dá um desmoronamento e a última vez que eu olho para eles, que eu vejo eles, nesse instante, me cai trocentas fichas na cabeça, porque eu imagino assim, meu Deus, a minha avó teve esse olhar, o meu avô teve esse olhar, olhou para a família e nunca mais viu. Esse é o meu problema de despedidas. Então eu vivi ali sozinha, descendo uma montanha de neve, tomei consciência porque tinha ferramenta para tomar consciência. Né? Tem um neurocientista argentino que ele diz assim, o Facundo Manes, ninguém tem um momento eureka sem conhecimento. Então a gente precisa ter conhecimento da psicogenealogia, conhecimento da nossa história, para fazer uma catarse dessa. Senão, é como disse a Marina, não, é mais uma viagem sem sentido, sem transformação na vida da gente. Eu falei com uma pessoa que fez um viagem genealógico e cuidou Nick Vallelonga. Não sei se você conhece, ele é um ator vencedor de Oscar, não? A pessoa mais importante, não? Eu falei com ela que fez uma experiência de passeio, não fez uma experiência como falamos nós, mas ela me Sim. contou, porque ela estava junto com ele, e eu achei uma coisa, uma pessoa como Nick Vallelonga, que ele pediu 2 Oscars, ator de Hollywood, pessoa mais importante, que a gente pode dizer que ele tem tudo na vida. Ele tem dinheiro, tem carreira, pessoa com grande satisfação na vida, porque pedir 2 Oscars, grande satisfação. Ele precisou de ir em um lugar pequeno da Calábria, na Sicília. Pronto. Ok? Para preencher o Isso não vazio. é uma experiência porque para a pessoa que não tem nada, que vai buscar uma coisa importante na vida. Não, isso é uma coisa que é para todo. Por Exato. toda pessoa, toda gente, toda pessoa tem esse sentido no coração. Estás do vazio que vai ser cheio. Porque eu, por exemplo, meu filho, que é pequeno, ele nasceu aqui em Trento. Ele tem a ligação com a Sicília mais forte. Ó, exatamente. Cada membro tem uma ligação diferente no sistema, nas Sim, árvores. sim. Ele tem porque a mãe, sou eu, o pai, nasceu na Sicília. Ele tem Perfeito. essa ligação. Ele adora uma comida que é só da cidade onde eu nasceu. Ele adora. Que Ele lindo. não, ele não gosta de comer isso, é uma pessoa muito difícil para comer. É um problema Uhum. grande fazer comer este menino. Mas essa coisa que é a primeira vez que eu falei, oi, Mateus, porque se chama assim, mas comer isso? Ela falou, não, eu não gosto. Quando comer a primeira vez, pergunta sempre a mesma coisa, mãe, quando pode fazer isso? Eu gosto muito, mas quando vai comer isso, eu falo, para de comer, você é cheio disso. Não, eu gosto como mesmo. Eu, Viu? por isso, eu falo, porque você, no seu sangue, chama Sicília. Esta Sim, comida perfeito. é É o lugar da alma. sim, O professor Fabian, que é da decodificação dental, que é uma outra ferramenta linda, né? Se a gente tiver uma panorâmica do nosso antepassado, a gente consegue
interpretar os conflitos emocionais desta pessoa. Então, olha só que ferramenta adicional que a gente pode incluir aí nessa jornada. E ele diz assim que toda alma tem um lugar na Terra, né? E a gente tende a voltar para esse lugar. Então é bem isso, né? É uma coisa de alma, é uma reconexão com essa nossa genealogia que vive em nós. Né? E para mim, a morte não existe, ela é apenas uma passagem para um outro estado de consciência. Então, para quem estuda um pouco a mente, né? A atemporalidade, a espiritualidade, nós estamos conectados com nossos antepassados. E a eternidade é tudo aquilo que a gente vai entender, compreender dessa nossa passagem aqui na Terra, né? E que vai ficar registrado no DNA dos nossos descendentes. Então, acho que eternidade é isso. Para finalizar, eu quero então que você fale um pouco, não só desse trabalho que a gente vai estruturar, vai ofertar. Eu convido as pessoas já para seguirem a página, né, da Marina. Eu já tenho aqui a live, mas eu vou botar aqui o endereço depois para vocês seguirem, acompanharem o trabalho dela. Mas se as pessoas já quiserem, de repente, fazer um trabalho com você de genealogia, já podem te procurar. Marina, você quer falar um pouquinho sobre isso? A genealogia, se começa assim, que a gente vai começando com o básico da sua história, que é o nascimento do interessado, do pai. Se a gente onde chega um documento que fala que Francisco é italiano, que Francisco é o avô, pode ser no documento de nascimento do neto, está italiano. Daí a gente fa na primeira conversa, porque falando como falamos antes, é mais importante saber a tradição da família, falar com o parente. A tradição da família é saber se vai comer uma coisa particular no domingo. Se eu vou comer polenta no domingo, eu sou do norte da Itália. Se vou Uhum. pasta no domingo, que a avó fazia sempre pasta no domingo, ou sempre polenta no domingo, é mais fácil que se polenta eu sou do norte. Se pasta eu sou do sul. Olha que lindo, gente. Olha que dica linda. Sim, a gente vai fazer uma conversa, vai ver todos os documentos para entender onde se começa a pesquisa. Porque, claro, se a pesquisa para começar precisa de um básico. E eu sou muito famosa, desculpa se fala assim, porque eu vou encontrar aquilo que a gente não encontra. Show! Meu pai dizia feijão e arroz todo mundo faz. Aqui no Brasil, a gente come feijão e arroz, é uma comida típica, sem depreciar, porque é uma comida maravilhosa. Meu pai dizia: você quer ser vista, quer fazer diferente, faça algo que nem todo mundo faz. E eu tenho o mesmo movimento, viu, Marina? Sim. E daí isso se começa a pesquisa. Estão, eu falo com o cliente, com a pessoa interessada, de falar, porque de seguro, em uma família, está uma pessoa que tem um amor particular por antepassado. E aquela pessoa sabe muita coisa da família, tem na caixinha de sapatos cheia de documentos, tudo que ele Isso, precisa. E perfeito. daí se começa esta caminhada. Se o cliente tem pouca coisa, eu tenho uma parceira no Brasil que tem o meu mesmo amor para a pesquisa, ela começa a pesquisar como ser o seu parente. Vai passar para nós toda a informação, nós começamos aqui. Mas é uma coisa maravilhosa, porque a parte mais linda é que quando a gente encontra, vai dizer ao cliente, nós encontramos, contamos a história, aquilo que descobrimos, se o seu antepassado tinha irmão, tinha irmã, se saiu toda a família, saiu ele sozinho. É, vamos dizer coisas que a gente não sabe. Hoje eu falei com uma cliente, ele me falou, ah, o meu trisavô se casou no Brasil. Você pode, não se casou no Brasil, se casou na Itália. Você pode encontrar o casamento? Aí eu respondi, não, sua trisavó se casou no Brasil. Porque quando ele saiu no Brasil, tinha 7 anos. E a esposa tinha 1 ano. Mas Sim, eles se conheceram no Brasil e se casaram aí. sim.
Entendi. As pessoas não fazem essa analogia. Isso que eu digo, às vezes, quando a gente vai estudar árvore genealógica, muitos dos meus alunos, eles se apegam ao dado. Eles esquecem de fazer esses cálculos, ir além, entrar na história do cliente, porque aí você entende a história. É isso que a Marina está dizendo, né? Não tem como. Era um 7, outro um ano. Como é que eles estavam casados, né? Claro, Perfeito. e a gente, por exemplo, eu tenho uma história linda de uma cliente que agora ela, no mês de maio, vem aqui fazer esta viagem genealógica. Ela descobriu com a minha pesquisa que o seu antepassado, que ele achava que foi sozinho no Brasil com a esposa, na verdade não é assim. Por quê? A família saiu para o Brasil. Ele era aqui na Itália que estava fazendo o serviço militar. Acabou o serviço militar, esposou a novia e juntos saíram para o Brasil. Mas ela descobriu, ela me falou: Oi, Marina, eu tenho uma família grande aqui no Brasil? Eu não sei. Ela descobriu que o seu avô morreu no Brasil, que o seu antepassado tinha irmão no Brasil casado. Ele descobriu que tinha uma família grande quando ele, na sua cabeça, sempre pensava que seu avô saiu sozinho com a esposa. Olha só. E que reconexão, né? Tanto, e tão perto. E muitas É, vezes mora até perto. Mora na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro. Eu já atendi uma pessoa que veio fazer um atendimento que o pai dela tinha uma família dupla. Ele tinha um casamento e tinha uma relação paralela. Os netos eram colegas de turma. Porque a sincronicidade une a família, né? A gente só não percebe. não percebe. E tudo é maravilhoso. Eu falo que eu sou a única pessoa que, quando eu falo com o cliente chora da felicidade. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. É bem isso. A gente chora de alegria. Marina, querida, bom, o pessoal está agradecendo imensamente. Eu tenho certeza que tem muita gente da própria psicogenealogia com ascendência italiana que já vai querer fazer essa jornada. Em breve a gente já vai divulgar, né, o passo a passo, o trabalho que a gente vai oferecer para as pessoas. Eu hoje, particularmente, não atendo, vou atender especificamente para esse projeto, né? Porque realmente acredito que a pessoa precisa querer, né? Não é Sim, simplesmente um atendimento, é algo que a pessoa deseja de alma. Eu quero isso. Eu estou disposta, né, a fazer essa caminhada. Então, eu pessoalmente vou atender, vou falar com as pessoas no workshop e vou trabalhar a árvore genealógica dessas pessoas antes delas virem para a Itália, assim como a Marina vai fazer isso na Itália, né? E tudo aquilo que a gente puder, ó, o Luiz disse que tem interesse. Então, a gente vai criar, eu vou criar um Linktree na bio da psicogenealogia e a gente vai passar aqui alguns dados. Vocês vão preencher, meu nome meu telefone, meu e-mail. E assim que a gente já tiver o passo a passo, o programa estruturado, a gente já faz contato com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada linda para cada um que fizer isso, para mim e para Marina, porque ela pensa tal qual eu, né? Eu acho que as pessoas buscam muito prosperidade em termos de dinheiro, êxito em termos de dinheiro. O dinheiro, gente, ele precisa ser um meio. O fim, né? O teu propósito de alma é uma coisa que você faz para o outro, né? Então, quando a gente faz algo que transcende o teu eu e que toca a alma do outro, e que toca uma alma familiar, porque você não está fazendo isso para uma pessoa, você está fazendo isso para uma família. Tem muita claro. gente na espiritualidade dizendo, graças a Deus a criatura vai para a Itália para voltar, né? E se conectar com essas histórias que ficaram para trás. Então a gente vai fazer um trabalho lindo, eu tenho certeza. Cada uma de nós
vai dar o seu melhor, que é algo de alma mesmo. E eu tenho certeza que cada família ou cada persona que fizer essa jornada vai ter um outro olhar para a vida do seu sistema familiar e para a sua vida. E aí sim revela o seu propósito de alma, porque tem muita coisa que a gente repete para reparar sistema familiar. Mas quando a gente tira essas capas, a gente encontra o verdadeiro propósito de alma. E é isso que a gente quer proporcionar. Então não é só uma viagem genealógica. Eu, particularmente, quero que você encontre o teu propósito de alma, e isso está no nosso nome também. O nosso nome revela que a gente veio ressignificar no sistema e veio para mostrar o que, que a gente vai revelar para o próximo. Então, vamos trabalhar aí a árvore genealógica e o nome da pessoa, né? As simetrias, tudo aquilo que eu estou conectado, vai ter uma reunião conosco para depois entrar nessa jornada de ir até a Itália. E eu, com certeza, podendo, estarei presente, né? Porque é algo que eu quero fazer. Já estou gravando meus cursos para botar na plataforma para me liberar para fazer esses movimentos. Marina, querida, gratidão. Quero que você, né, finalize, fale algo, faça um fechamento. Passa o teu contato, eu vou botar aqui, se você me autorizar, né? Alguém aqui já disse, já passei o telefone da Marina, o contato da Marina. Então, se você me autorizar, já vou botar essa live, vai ficar gravada. Vou botar no YouTube e vou botar o telefone da Marina. E o projeto, eu vou botar um link na bio para que vocês possam botar os dados de vocês para vocês entrarem nessa jornada conosco. Eu acho que será um dia maravilhoso, porque todos nós precisamos disso. Nós precisamos de comer, mas precisamos de fazer comer a nossa alma, e a gente não acha isso. Amém, 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 amém. Amém. Muito Marina, obrigada. gratidão pela tua vida, pelo teu propósito, que é lindo. Foi muito bom te encontrar, te reencontrar, porque eu acho que isso, as almas já tinham esse propósito, né? Deus disse assim: tem alguém lá no Brasil, tem alguém lá na Itália, com alguma coisa em comum, vamos juntar essa galera. E a gente acha que é coincidência, não tem coincidência, né? Não então, existe coincidência. O Luiz Eugênio está dizendo que admira demais o trabalho da Marina, acompanha a tempo, então aí um grande beijo. Marina, um beijo no teu coração, obrigada pela tua vida, pelo teu propósito. Muito obrigada. Agradeço toda a gente que está aqui. Muito obrigada. Amém. Até a próxima. Tchau. Um lindo dia para nós todos. Até mais. Tchau.